pessoal, eu sou a Gabi Loscheiter e esse é o programa Recontar aqui no Coletiva.tv. Aqui no Recontar a gente revisita uma das seções mais queridas do portal Coletiva.net, o perfil. A cada episódio um convidado senta ao meu lado para contar o que mudou desde o dia em que foi entrevistado. Então, vamos juntos? Está no ar o Recontar. O nosso convidado de hoje é um verdadeiro contador de histórias. Jornalista formado pela URGS, acumula passagens pelos veículos do grupo RBS, Zero Hora, Rádio Gaúcha, RBS TV e a extinta TV Com. Também esteve na rádio na TV Difusora, atual Bandeirantes, além da Rádio Guaíba, Cultura e TVE. Assim como no jornal Folha da Tarde e Revista Amanhã. No início dos anos 2000, foi fisgado pelo universo da política, o que possibilitou participar de campanhas eleitorais e coordenar a comunicação em diferentes órgãos públicos. Escritor, já lançou em parceria com a jornalista Indaiá Dillenburg, intitulado Dueto A Dois é Sempre Melhor. Também tem os seus livros solo, Crônicas da Mesa ao Lado, A Maldição de Eros e Outras Histórias, Quando Eu Fiz 69, Agora Já Posso Revelar e Confraria 1523. E ainda conta com participações em coletâneas. Em 2022, ano passado, lançou ao lado de dois amigos de infância o livro Grêmio Esportivo Tupi, Sonho de Guris e Outras Histórias de Petrópolis, que conta como o trio fundou, em 1960, aos 10 anos, um time de futebol no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre. Além disso, assina uma coluna no portal Coletiva.net e mantém o blog Via Dutra. Flávio Dutra está aqui comigo hoje. Prazer em te rever. Prazer igualmente rever. Eu estava comentando com o pessoal aqui que a gente foi colega de aula, né? É verdade, sim, fomos colegas de aula. De especialização em comunicação empresarial na Univita. E eu fiz comunicação digital. Nós fizemos um curso a gente fez o da comunicação empresarial. Digital eu deixo para ti, que é mais novo que eu. Que bom, né? E nos divertimos muito naquela época. Muito, né? Muito mesmo. Então tá, tu tá aqui para recontar, para a gente rever o que aconteceu. Tu lembra quando o teu perfil foi postado, foi para... Eu lembro, quem fez foi a Tati. Tu lembra até quem fez? Sim, sim. Agora está morando ela é de Cachoeira e voltou para a terra dela. Tá? Só me escapa o sobrenome. Tá? Sim. Mas não tem problema. A Tati, tá? A época eu era... Não, mas tu lembra de quando foi? Sim, lembro. Tu lembra quantos anos faz? Sim, foi 2000 e foi governo Rigoto. 2004, faz 18 anos. Tanto assim, é? Faz 18 anos, já completou a maioridade. Que saudade daquele tempo. E não tinha tanto cabelo nem barba branca, tá? Então vamos junto nessa? Vamos lá. Vamos lá, então. Eu quero saber, do perfil tu contou que tu só tinha dois caminhos quando tu ia ingressar na faculdade, que era ir para o jornalismo ou para a arquitetura. O que te levou para o jornalismo? Olha, primeiro, o que eu penso? Por que eu queria arquitetura? Bom saber. A arquitetura ainda se estava naquela euforia pela inauguração de Brasília. Que tinha sido nós estamos falando da década de 60, né? Sim. Tá? Tu não era nascido ainda, tá? E ainda tinha aquela euforia de Brasília, aquela grande obra do Niemeyer, do Lúcio Costa, aquela equipe toda. E tinha mais, tá? Era a época que estava surgindo o auge, o Chico Buarque, que além de grande compositor, era arquiteto. Tá? Eu não sabia. Sim, não sei se exerceu, tá? Mas sim, a formação, a arquitetura tinha um charme todo especial, tá? Diferente, por exemplo, da engenharia, aquela coisa mais hermética, de cálculos e tudo mais. Mexe com a estética, com a beleza. Exato, né? Tá? E eu era fascinado por aquilo ali, tá? Só que o seguinte, o vestibular só tinha uma faculdade de arquitetura aqui, que era a da URGS, hoje está disseminada. E o vestibular esse vestibular moderno, que eu nem sei como é que está agora, com o Enem e tudo mais, tá? Tinha 5 matérias. Era História da Arte, Matemática, Física, uma língua estrangeira, Português e Desenho a Carvão. O desenho a carvão é o seguinte, colocavam 5 objetos lá, uma garrafa, um tijolo, um vaso, e tu com um carvão tu media, passava por uma folha de papel jornal, e tu tinha que mostrar aquilo. E era eliminatório isso, tá?
Então, Sim. diferente de hoje, que tem vários programas digitais que tu constrói o que tu quiser, naquela época era assim que funcionava a arquitetura. Eu não desenho um ovo. A figura humana são os palitinhos. Tá? Apenas então, isso. Eu fiz três vestibulares, tinha uma só vantagem aquele ano, naquela época. Era um vestibular no meio do ano e outro no final do ano. Eram 40 ou 50 pessoas. Sim. E claro que eu não passei nenhum deles. Tá? E aí eu digo, bom, vou para a minha vocação natural, que era o jornalismo. Eu tinha um jornalzinho, né, esse livro. Então vamos falar sobre isso, né? Porque por que a arquitetura, se desde os 15 anos, com 15 anos, tu criou, junto com teu irmão, o jornal Na Onda, no bairro Petrópolis, onde vocês moravam, né? E ainda tinha a Rádio Vanguarda, que consistia num microfone. Era um serviço de som, né? Que consistia num microfone ligado a um amplificador posicionado na garagem. Conta um pouco pra gente. O jornal não, na verdade, era o Tadeu, meu irmão, e o Piero Dalácio, que depois se formou em engenharia. O Tadeu é advogado, e nós resolvemos fazer um jornalzinho mimeografado. Tá? Aqui eu não vou explicar o que era o mimeógrafo, tá? Vocês vão procurar no Google. Fiquem off. Vocês vão procurar no Google. Eu sei que era um instrumento que tu passava, cheirava aquele álcool, cheiro de álcool e tal, ficava bêbado de passar. E eram 4 ou 5 folhas mimeografadas que se contavam as coisas do bairro, as fofocas do bairro, muito esporte. Naquela época a gente só pensava em 2 coisas, naquilo e em esporte, tá? Então se contava. E ali, muito provavelmente, eu conto isso nesse livro que tu acabaste de referir, que é o Grêmio Esportivo Tupi, um pouco dessa saga daquela época. E eu gostava de comunicação, sempre gostei, sempre ouvi rádio e assinava jornal e gostava de ler jornal, e tinha muito jornal na época. Né? Então ali nasceu essa vocação que, quando eu fui fazer o vestibular, depois de desistir da arquitetura, fiz na PUC, fiz na URGS e passei nas duas, passei muito bem, por sinal, tá? Porque não tinha desenho a carvão, né? Então passei muito bem. Para desgosto da minha santa mãe, rapaz, a minha santa mãe achava que a arquitetura, troço de jornalista, é coisa para bagaceira. É verdade, né? Era a fama que a gente tinha na época. Eu não sei como está a fama agora. Acho que agora não tanto, mas na minha época também O que tu vai fazer esse troço de jornalismo, esse pessoal bagaceiro? Tá? Vou fazer a coisa. E acho que ali se desenvolveu se sobrepôs a comunicação. Embora a arquitetura também seja uma forma de comunicação. Tá? Não deixa de ser. Sim. De outro formato, mas é. E se sobrepôs o jornalismo, que realmente eu gostava muito. Tá? Eu gostava mesmo. Tá? Não, tu gosta, né? Faz parte de ti. Antes de ingressar na faculdade, tu chegou a trabalhar como assessor de divulgação, mais conhecido como assessor de imprensa, na Caritas Brasileira, que é uma entidade de assistência social. Da Igreja Católica. E o local ficava ao lado da Zero Hora. E eu vou abrir uma aspas para ti. Ficava namorando aquele prédio, alguns colegas já trabalhavam lá. Até que em 1972, um desses amigos te indicou para uma vaga no arquivo do jornal que tu abraçou sem pensar. Durante a tua carreira, tu atuou muito na área esportiva, em diferentes veículos, né? Tu tinha como objetivo, em algum momento, pensava no esporte, ou tu sempre abraçou as oportunidades que surgiram para ti? Não, eu realmente trabalhava na Casa Brasileira, ali para o pessoal se orientar, na Ipiranga, do lado do prédio da Zero Hora, da RBS, onde é o mensageiro da caridade. Tá? Então, na época não se usava esse termo assessor de imprensa, tá? Era assessor de divulgação. E eu não era nem formado, tanto é que eu me formei em 77. Eu já trabalhei como profissional todo esse período, mas sem ser formado. E aí surgiu essa possibilidade de trabalhar. E era muito interessante que os profissionais que egressam das universidades, que queriam uma chance na redação, entravam pelo arquivo. Tá? Eu não sei como é que se dá hoje. Tá? Hoje provavelmente tem programas de estágio mais bem elaborados. Mas geralmente era sempre é que nem no governo do estado, né? Que a gente ficava no porão, eles iam. Exatamente. Acho que provavelmente seja mais estruturado hoje. Eu desconheço como é que é, mas naquela época era comum entrar via arquivo. Então surgiu uma oportunidade, e era de noite, né? Que era o horário que as pessoas não queriam. Tu saía mais tarde, entrava mais tarde e tal. E eu abracei. E aí surgiu essa oportunidade para reforçar a equipe de esporte da Zero Hora por causa da Olimpíada de Munique. Então,
recrutaram eu e mais e eu acho que era o Mauri Melo, tá? Que depois foi para o Globo, foi correspondente internacional do Globo, já falecido. E eu abracei imediatamente, então menos de 6 meses, tá? Eu já estava na redação LEP de Faceiro, tá? Não, ainda mais esporte, né? Que é... Que não era bem... claro que eu... mas eu digo, tu curte, né, sim, eu curto, editoria. curto e tenho pretensões de entender um pouco. Então, isso aí facilitou me entrosar, diferente se eu, por exemplo, fosse para a economia, que eu não domino, tá? Ou para a polícia, que eu até fiz, eu fiz um estágio de 30 dias no Diário de Notícias, antes disso, na editoria de polícia, tá? Que era uma grande formadora de repórteres, tá? Porque lidava com situações muito dramáticas e tal. Isso tem uma época que a cobertura policial era muito valorizada por causa disso. Tá? E vamos falar de outras oportunidades, né? Diante da tua trajetória, é possível perceber que tu sempre foi movido a desafios, né? Sim. Com 24 anos, só 24 anos, tu já tinha passado por todos os veículos, impresso, TV e rádio, né? Eu vou abrir uma aspas para ti. Na ocasião, tu alegou, eu queria novos desafios, tu vivia procurando, ser o mais multimídia possível. Tu já deu um spoiler, né? Mas, para quem não sabe, com 50 anos, o Flávio voltou para a sala de aula, né? E fez dois cursos de pós-graduação, uma em comunicação empresarial, que a gente foi... Não, com 60 anos. Já estava com 60? Não parecia bastante. Ah, melhor ainda, olha só. E comunicação empresarial, e fomos colega no comunicação empresarial, e ele também fez comunicação em digital. Olhando para trás, diante disso, que tu queria ser mais multimídia possível, olhando para trás, tu acredita que tu alcançou esse objetivo? Eu acho que em parte sim. Eu tenho uma particularidade que eu hoje posso revelar, que eu não tive coragem de abraçar, que é o fato de fazer o que tu está fazendo agora. Ser mais artista e menos retaguarda. Tá? Porque o artista é mais valorizado que a retaguarda, até vamos combinar. Será? O problema é o seguinte, Gabi, tá? Eu trabalhei, quando eu ingressei nesse métier, especialmente no esporte, eram só monstros sagrados. Ah, sim. Mino Antônio Ranzolin, queridíssimo, tá? Rui Carlos Rossi, Laro Quadros, João Carlos Belmonte, Lupe Martins, Lazier Martins, que era Edgar Schmidt, uma época de ouro, Milton né? Ferretti Jung, era um tipo... Eu digo, não, mas vem cá, quanto esses caras aqui eu não vou ter chance, né? Eu digo, você é um cara bom de retaguarda. Burrice minha, eu ia aprender. Eu ia aprender, e aprender até porque teriam bons professores ali. Sim, belos professores. Mas eu me retraí, digo, não, você é um cara de retaguarda, tá? Porque eu acho que isso aqui eu tenho um maior domínio e tal das situações e do que é preciso fazer, e não investir Tanto é que até hoje eu tenho dificuldade para dar entrevista, tá? Eu não penso que eu estou tranquilo aqui, tá? Estou falando assim, mas não estou tranquilo. Mas a gente está entre amigos. Mas em meus entrevistas de rádio, mas eu tenho grandes dificuldades porque eu não me preparei para isso. Mas ainda dá tempo. Se tu for fazer uma pós-graduação depois de 60. Então eu vou falar com a Márcia, ver se ela me arranja pode ser, quadro quem sabe? na coletiva. Tá? E já que a gente falou dessa questão de, não sei se conseguia o máximo, eu poderia ter ido para uma outra área. E falando em esporte também, né, tu teve a oportunidade de trabalhar na Copa de 94 sem ser nos bastidores, que era uma coisa que tu fazia sempre. Tu falou tanto em bastidor que tu queria estar mais à frente. Como é que foi essa experiência disso? Mas eu lá ainda fiz coordenação, eu não fiz... Sim, mas tu chegaste. Sim, cheguei aí. Eu já tinha participado de Copa na retaguarda local, tá? Sim. E que é uma operação muito pesada, tá? Sim. Hoje o termo que se usa é potente, tá? É uma operação potente, tá? Mas na verdade era uma operação pesada, que envolvia muita ponta, muita coisa. Hoje até está um pouco mais fácil, porque mais digital, mais digital facilita, facilitou bastante, tá? Mas eu nunca tinha ido na ponta. Dei uma beliscada na Copa cheguei a ser credenciado para a Copa do México. Pela 0 hora, mas acabei não indo, tá? E fui pela Rádio Gaúcha em 94. Para vocês entenderem a Copa, tá, em termos de rádio, em termos dos veículos eletrônicos, especialmente, ela funciona com duas pontas muito claras, tá? Uma ponta que é onde é o centro de comunicação, é o chamado IBC, tá?
é o centro de comunicação. Todas as comunicações passam por ali, de rádio e televisão. Você vai para o satélite, isso, que tá. E aponta onde está a seleção do teu país. Tá? Na Copa de 94 é o seguinte, a seleção brasileira estava em San José, que era na Califórnia, e jogava lá. E aí foi para Detroit, depois veio para Dallas, e Dallas era onde estava o IBC, tá? Broadcast Center, que eles chamam, tá? Era ali que nós estávamos posicionados. Então eu fui da primeira turma, tá? Fomos eu, o engenheiro Gilberto Cruz, que hoje está na Globo, e o César Freitas, que foi da RBS TV, para montar o que seria o nosso escritório lá, onde se faz o tubo, o off-tubo, tá? Para vocês entenderem, boa parte dos jogos da Copa não são feitos no estádio. Os jogos da Copa são feitos através da TV lá. Hoje já faz aqui também, lá. Então, nós tínhamos essa estrutura lá pronta para transmitir os jogos, tá? Então, deixa eu te contar que eu tive 52 dias lá, assisti Copa como nunca e só vi 2 jogos em estádio. Sério? Tá? O mesmo número de jogos que eu vi em Porto Alegre, aqui quando teve a Copa de 2014. Eu assisti lá Suécia e Arábia Saudita. O estádio, o Rose Bowl, Cotton Bowl, era na frente do IBC. Então, atravessavam, eram 500 metros, 1.000 metros que estavam no estádio. E é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Quantos estádios os Estados Unidos construíram para a Copa de 94? Aí o pessoal fica matutando, eu digo nenhum. Tá? Eles adaptaram velhos estádios, revestiram os estádios. Tá? Esse Cotton Bowl, que era em Dallas, a parte que seria a social do estádio, tá? Onde ficavam as cabines de imprensa, era de madeira. Imagina, gauchão, né? Total. Gauchão de antigamente, que não tem mais estádio de madeira. Então era assim, então assisti esse jogo, e assisti um jogo para mim, é histórico esse jogo, tá? Foi Brasil e Holanda, que foi no mesmo estádio. Tá? Era o jogo das quartas de final, se eu não me engano, que corresponde a quando houve aquele célebre fuga da penitenciária, o Melara, acho que era o Melara, que revolucionou essa cidade numa sexta-feira. Tá? E nós, de alguma maneira, transmitimos de lá, porque estávamos mais mobilizados que aqui, naquele horário, que tinha uma diferença de 2 horas, tá? Todo aquele trajeto. E esse pessoal passou, um escarcéu, era a polícia atrás, eles fugindo, o pessoal das rádios acompanhando, tá? um fuzueiro na cidade. Só não foi pior a situação, porque eu não estava aqui, mas me contaram, foi uma das noites mais frias de Porto Alegre. De Porto Alegre, uma sexta-feira, então não tinha muita gente na rua. E esse pessoal se miseou, tentou ir para o Palácio Piratini, onde estava acontecendo um evento da família do Colares, que era o governador. Eu acho que eram 15 anos, uma filha, coisa que vale. Aí, como não conseguiram por eles, foram para o hotel Plaza São Rafael. Tá? Sexta, chegaram lá, entraram no hotel, quebraram a porta e tudo mais, e ficaram cercados lá. E aí ficou aquela expectativa, o que vai acontecer? O jogo era 2 da tarde. Putz. E aí passou aquela noite inteira, tá? O pessoal transmitindo boletins, e tá, o cara tentando negociar, porque pegaram reféns lá dentro, não sei o quê, tá uma bagunça, um escarcéu, um troço dramático. Aí aconteceu o seguinte, Gabi, às 1h15 da tarde eles se renderam. Às 1h30 nós abrimos a jornada. Deu para fazer o jogo, tá? Tu estava preocupado em que tu queria também não vamos ser insensíveis, tá? Óbvio. A preocupação toda, claro. Até porque tinha muitos reféns ali, não. A preocupação toda, parece que houve como é que se diz, dos astros, uma combinação. Combinação dos astros, que são tudo. E o Brasil ainda conseguiu uma vitória inclusive muito dramática, tá? Tanto quanto os acontecimentos, só que no campo esportivo, que o Brasil estava ganhando bem, tá? E daqui a pouco os holandeses, tá? que tinham um belo time, foram lá e empataram. E o Branco, tá? Que é o nosso o Branco, que é de Bagé, lateral de Bagé, cobrou uma falta maravilhosa e fez o terceiro gol. E foi uma vibração fantástica. Aí, de noite, nós fomos fomos para o centro de Dallas, tá, para uma cerveja, descontrair um pouco. Estavam os holandeses lá como se nada tivesse acontecido com as mulheres lindíssimas. Tá?
E dele cerveja. Mesmo procedimento que eles tiveram aqui em Porto Alegre, quando jogaram aqui, eles fizeram o caminho do golo ali, e esse eu vi, porque eu vi ao vivo. É uma coisa fantástica, rapaz. É diferente, né? É diferente. É um povo diferente, eles curtem. Vamos falar um pouquinho da tua família? Vamos. Tu é pai da Flávia, que na época estava com 24 anos e era estudante de psicologia. Do Rafael, na ocasião com 22, estudante de educação física. E da Mariana, até então com 17, que tinha acabado de passar no vestibular para Relações Públicas na URGS. Tu ainda comemorou esse feito, abro aspas. Ainda bem que ela passou na Federal, é menos um dinheiro que eu vou dar para a Ubra. Como eles estão hoje? Todos se formaram? Todos se formaram, tá? A Flávia, vamos começar pela mais velha. A Flávia, que me deu 2 netos lindos, o Augusto e a Maria Clara, 13 e 8 anos, tá? Queridão, tá? Ainda ontem estivemos com eles. A Flávia, formada em psicologia, é a minha sócia, porque... Assim que tu hoje, né, tu te dedica a um novo... Hoje eu sou administrador de uma geriatria, os Línguas Maldosas diz que eu estou preparando o terreno para acabar ficando lá. Tá? Tem gente mais maldosa ainda, diz que um dia as gurias lá, as cuidadoras, vão fechar a porta e não vão deixar eu sair, mas é maledicência. Mas com bastante conforto tu vai ter isso, não pode negar. A comida é muito boa lá, por sinal, tá? Ela é minha sócia e continua. Ela é responsável técnica da rede de geriatrias, tá? Então se especializou nisso, tem muito conhecimento, tá? É muito acatada nessa área, tá? O Rafael, hoje ele trabalha na Secretaria Municipal de Esportes, tá? E está construindo uma carreira ali muito, muito interessante. E me deu outras 2 netas, a Rafaela e a Lívia, tá? São duas forças da natureza também. Tá? E a Mariana foi um passarinho que aprendeu a voar cedo. Tá? Primeiro foi para Buenos Aires, se formou em RP. Foi para Buenos Aires, depois foi para a Irlanda, depois foi para a Romênia e agora está na Espanha. Primeiro em Málaga, primeiro em Girona, que é ali perto de Barcelona, depois foi para Málaga e agora está em Sevilha. Nós estivemos lá em setembro fazendo uma visita, tá? Ela está como quer. Tá é uma mulher do mundo. Mulher do mundo, tá? Levou a cachorra que adotou aqui, tá? Então está lá com a Mas vem visitar de vez em quando vocês? Vem, cada um ano e meio vem e tal. E isso tem uma outra vantagem, né, Gabi? Nos obriga a ir lá, né? Tá? Nos obriga? Eu vou ali. Maravilha, né? Poder sair para um país diferente. E o fascínio pelo videocassete, vamos falar disso. Tu alugava 6 fitas por semana? No tempo do videocassete eu alugava. Não, então antes, eu quero saber sobre esse Flávio cinéfilo. Aspas para ti. A indústria cinematográfica não consegue produzir no volume que eu consumo. Eu te pergunto, foi tu que criou a Netflix? Não foi. Não? Mas, no volume produz, ela não produz com qualidade. Tá? Eu hoje assino 3 serviços. Tá? Eu fiz uma mudança de residência recentemente e descobri lá numa gaveta um videocassete, tá? Que eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma doação daquilo ali. De quantas cabeças? Não sei. Tá? Eu não tenho a mínima fita ideia. VHS? É da VHS, das antigas. Tá? Não, já era acho que já era o DVD? O DVD. Ah, mas era moderno, então. Mais ou menos, né? Tá? E eu assino 3 serviços. Eu assino o Now da NET. Da NET. Assino o Netflix e assino o Prime. Então, eu assisto todos os dias um filme. Eu gosto muito dos espanhóis, tá? Eu gosto muito dos espanhóis, tá? Eu gosto dos blockbusters também, não tenho nada contra, tá? Já gostei mais dos italianos, tá? Já gostei mais. O italiano é o seguinte, quando ele acerta a comédia é uma maravilha, mas quando erra é uma porcaria, tá? Gosto muito dos franceses, tá? Mas não tenho aquela predileção e aquele viés que o Netflix, e eu acho que o Prime também está fazendo isso, muito filme iraniano, muito filme chinês, coreano. Tá? Embora algumas séries coreanas são interessantes, tá? Muito indiano, tá? Eu não consigo ver filme indiano, porque todo filme indiano, tá, tem uma musiquinha e uma dancinha. Tá? Mas então não aprende, não quer? Não, eu acho uma chatice aquilo, do Bollywood, tá?
E tem gente que adora, que acha que aquilo Sim. ali que é. Eu não gosto, tá? Então, todas as coisas. E aí, o Gabriel, eu assisto tanto, tá? Que de volta e meia eu estou assistindo um filme, tá? Eu e a Santa, minha mulher, tá? O nome não é Santa, é Helena o nome dela. E eu digo, mas vem cá, nós já assistimos esse filme, né? Eu disse, pois eu acho que sim. Tu tá lá na metade e tu te dá conta que. E já tinha visto. Já tinha visto que. Mas essa cena eu já vi. Tá? Aí, pô, troco de filme. Tá? E gosto muito das séries, tá? E, acho até que a oferta de séries é muito melhor que Sim, a quantidade é maior. maior, tá? E mais diversificado a coisa. O que eu não assisto, não tenho muita paciência, é documentário. Tá? Isso eu não tenho paciência. Tá? Mas séries e filmes. Até porque é o seguinte, o meu hábito como jornalista que sou, eu assisto o Jornal Nacional. Tá? E ali é o meu limite. Tá? E aí vou pro streaming. Tá? A minha mulher assiste outra novela, não é o meu caso, tá? E eu só assisto novela para criticar, tá? Para cornetear. Cada um assiste por um motivo. E vou pro streaming, tá? E estou pensando até em me associar a mais uma ou duas Para ter mais alguns catálogos. Porque o pessoal fala muito bem do HBO, do Globoplay? Não. Esse Globoplay. Da Apple? Da Apple falou muito bem, tá? E tem algumas coisas ali que eu gostaria de assistir, mas tô bloqueado. Tá? O que está me chamando a atenção agora, e é isso eu acho que eu vou me dedicar um pouco a isso também, é que mais o Netflix e menos o Prime estão resgatando alguns clássicos. Tá? Por exemplo, esses tempos eu assisti toda a série do Poderoso Chefão. Tá excelente, tá? E tem um catálogo ali de clássicos e tudo mais, tá? Que eu vou começar a dar uma fungada ali e recuperar algumas coisas mais antigas. Tá? Isso mesmo. E o Flávio Escritor? Como é que surgiu o Flávio Escritor? A primeira coisa que não é falsa modéstia, eu fico com uma vergonha quando me chamam de escritor, tá? Mas para alguém que já escreveu vários livros... Exatamente o que diz o meu editor, tu não escreve livro, tu é escritor, então... tá? Mas eu tenho algum constrangimento com isso aí. É o seguinte, eu vou te dizer que começou mesmo com a coletiva. Né? Eu comecei a fazer uns textos para a coletiva, eu já tinha ideia de fazer um livro, mas eu tinha um constrangimento, esse constrangimento que eu estou confessando agora, de será que alguém vai ler? Será que não vão achar esses textos muito primários, muito inconsistentes? Pô, vamos combinar o seguinte, o que eu faço são crônicas. Tá? Sim. E crônica é um gênero muito afeito ao gaúcho. Eu já adoro a crônica, tanto é que temos grandes cronistas. Veríssimo, Esclero, mais antigamente o Jockman, tá? Enfim, a crônica é o gênero que o gaúcho tem. Sim. Eu digo, pô, mas vem cá, agora eu vou me meter esse cronista com esse bando de montes sagrados aí. Mas eu também tenho aquela... como é a minha chamada no meu blog, tá? Por que não? Tá? Digo, vem cá, quem vai escrever o cronista inédito, tá? Não vai a lugar nenhum. É o que eu tenho dito, eu tenho incentivado vários amigos meus, tu está escrevendo crônica, vamos publicar, vamos fazer livro. Tá? Ah, não, mas eu não sei. Gente, o vexame é um igual. Tá? Então foi que começou. Eu reuni uma série de crônicas que eu tinha tinha parte delas na coletiva e parte no meu blog, o Viadutas, e reuni, e eu gosto de trabalhar muito por espécie de editorias. Então eu faço as crônicas da Mesa ao Lado, que é o título do primeiro livro, são aquelas crônicas mais jocosas, tá? Um pouquinho de malícia e tudo mais. Tá? Aí faço crônicas de reminiscências, que são coisas que eu posso contar do passado, o que eu não posso contar não vai, né? Tá? E crônicas da atualidade e crônicas da comunicação, da vivência de comunicação. Então, normalmente eu faço por essa, eu chamo de editorias, tá? De capítulos. Sim. Tá? E esse, um dos livros eu enveredei um pouquinho, tá? Pro conto, tá? Que esse nem tu Maldição de Eros, tá? Maldição de Eros é um conto, tá? Que eu levei 5 anos para achar o fecho do conto. Eu tinha ele prontinho, até acho que bem estruturado, daria um bom curta-metragem, mas eu não tinha o final. E aí um dia veio a inspiração e um parágrafo eu encerrei o conto.
que é uma dificuldade que eu tenho o texto de quem trabalha nisso aí e tem regularidade para escrever, que é o meu caso, que tem que fazer pelo menos um por semana, quando eu consigo acertar o lead, a abertura, ele sai com balaço, vai adiante, tá? E depois vai. O meu problema é o encerramento, tá? Então, se eu não consigo um fecho, eu me angustio, me agonio até, tá? Às vezes até consulto pessoas, o que tu acha que eu devo fazer? Tá? E alguém às vezes não acha, mas é tão fácil, como é que eu não me dei conta disso? Então, essa é a dificuldade que eu tenho. Mas, volto a dizer, tá? Eu ainda me constrange quando o escritor. Pode. Tá? Eu sou um blogueiro que publica o material que escreveu num livro. Né? Daí? Vamos falar sobre futuro, então. Na época, tu dizia que tu não tinha o costume de fazer planos. Teu projeto naquele momento era desempenhar bem a função que tu ocupava na coordenação da assessoria de comunicação do governo Germano Rigoto. Aspas para ti. Quando acabar o governo ou eu precisar sair daqui por alguma razão, eu arranjo outra coisa. É por isso que se faz contatos ao longo da carreira e eu já conquistei uma boa posição no mercado. Tu ainda confia nessa premissa? E diante de tudo isso, tu consegue fazer um balanço da tua vida? Mas é que a primeira coisa, mas eu era exibido pra caramba, né? Mas e daí? Mas olha que pretensão. Mas com uma longa história. Só o seguinte, Gabi, o mercado mudou e eu mudei. Sim. Tá, isso aí nós estamos falando de quase 2008. 20 anos, quase 20 anos atrás. Então, o mercado mudou. 2004. Então, se essa circunstância acontecesse hoje, eu não diria isso, tá? Primeiro que eu também não sou tão exibido assim, tá? Mas não diria porque o mercado é outro, tá? Isso aí, naquele período, tinha mais veículos, tinha mais opções, tá? Sim. Hoje o mercado que floresce é o mercado das agências de conteúdo, tá? Das assessorias de imprensa, tá? E está cada vez mais encolhido nos veículos. Eu não estou contando nenhuma novidade, isso aí é muito claro. Tá? Então, esse é o mercado que temos hoje, tá? As redes sociais estão cada vez mais predominando. Então, quem não se preparou para isso está fora. Tá? Eu faço um balanço, tá? Eu acho que eu dei alguma contribuição. Tá? Ajudei muita gente, tá? Dei emprego para muita gente também, tá? E consegui construir um pequeno patrimônio, tá? Que é o que hoje me garanto. Tá? Não tive tantos inimigos, tá? Eu acho que um outro eu tive, porque eu também não. Mas fiz muitos amigos, frequento muitas confrarias, tá? Frequento muita confraria porque eu acho que um pouquinho da vida saudável da gente, tá? E tem estudos que comprovam isso, está nessas relações que tu constrói. Tá? É mais do que rede. A rede eu acho que é uma coisa muito profissional. Superficial, né? Vamos dizer. Não é superficial, né? Não, mas tem um viés as mais... relações mais próximas, né? Ela tem mais o cunho profissional que tu estabeleceu, que tu prestou um serviço, tu atendeu, tu fez um favor, tu te beneficiou de alguma forma, tá? Tu foi remunerado por aquilo e tal. E tu constrói isso, é natural, não, é legítimo, não tem nada contra. Tá? Mas tem essa outra, que é a rede que se estabelece de afetividades. Tá? Isso eu me orgulho de, eu tenho, tanto é que eu tenho um livro sobre uma confraria que tem há mais de 20 anos. A confraria 1523, que nasceu na TVE, tá? E de uma equipe que teve lá todo o tempo, tá? O Vieira da Cunha, que foi muito tempo da coletiva, tá? O Eduardo Vital, o Antônio Bavaresco, uma turma grande. Tá? O Flávio Porcelo, o querido Flávio Porcelo, saudoso Flávio Porcelo. Pô, essa confraria existe há 20 anos. Tá? Isso, esse amálgama, isso aí tem algum valor. Tá? Claro, então, com isso certeza. eu prezo. Tá? A minha mulher às vezes torce o nariz por essa quantidade de confrarias que eu frequento. Tá? Mas eu não vou abrir mão. Tá? Claro que não deve, com certeza. Aliás, ela tem uma ou duas lá na Zona Sul que ela frequenta também. Então, né? Cada um, né? Cada uma com as suas confrarias. Flávio, foi muito, muito, muito legal a gente se rever, a gente recontar aqui um pouquinho o que passou. O que tu achou de participar aqui comigo, estar aqui comigo depois de tantos Olha, anos? eu vou dizer duas coisas. Eu fiquei muito à vontade e, como eu confessei antes, eu tenho alguma dificuldade de... Vocês podem observar que eu digo de montão, tá? Que é uma muleta que a gente usa, tá? E, primeiro, te rever, tá? E ficar muito fácil de ver como tu está assumindo esse papel de âncora, tá? Olha, te cuida, Márcia, não vai durar muito tempo aqui, tá?
E recordar um pouco disso. Vamos combinar, tá? A minha vida não foi uma vida épica, né? Tá? Ah, mas uma bela jornada, né? Olha aqui, eu até fiz tu sabe que eu tive pelo menos uns 20 empregos. Eu fiz um levantamento, tá, dos empregos dos que eu tive. Empregos. Mas só tive 2 carteiras de trabalho. Tá tudo ali em 2 carteiras, é fácil de consultar. E eu vi outra coisa aqui que eu achei, se vocês permitirem, Claro. eu vou chamar a atenção. Eu passei por todos os planos econômicos. Econômicos? Tá? Já ganhei em cruzeiros novos, cruzado novo, real. Se te permitir, eu vou contar de novo essa história. Tá? Eu não conhecia o real. O real foi instituído em 94. Nós estávamos na Copa. Sim. Tá? E olha, o real acabou a inflação, não sei o quê. Primeira coisa, estávamos eu e o César Freitas voltando. Tá? Nós tínhamos ido de Dallas para Atlanta para fazer uma prospecção para a Olimpíada que seria em Atlanta 2 anos depois, para a Rádio Gaúcha. E fomos lá e chegamos no Rio de Janeiro, acho que foi o Galeão. Primeira coisa que nós fomos fazer um câmbio lá para conhecer o real. Digo, mas que nota feia, uma nota. Tá claro que não está acostumado, tá? E só para ilustrar, em junho de 83, quando eu trabalhava no Esporte a 0 Hora, eu recebia 308 mil cruzeiros. Eu já fui rico. Eu já fui quase milionário, rapaz. Na 86, tá, eu fui para a Rádio Guaíba ganhando 107 mil cruzeiros, tá? E aí mudou para Cruzados no meio, eu passei a receber 26 mil cruzeiros cruzados. Eu ganhava dinheiro de montão, só que não valia nada naquilo. Nesse período que eu estou falando que eu trabalhei na RBS, em 80 e poucos, a RBS era o auge da inflação. A RBS pagava por mês, pagava todos os meses. Tá? Dia 5 estava lá o dinheirinho. No auge da inflação ela começou a pagar por quinzena. E no final ela estava pagando por semana. Porque o dinheiro sim, desvalorizava. Desvalorizava. Então, eu passei por tudo isso e sobrevivi. Tu acha que isso não é história, tudo isso? Não, mas essa é a história do país, não é a minha, né? Não, mas dentro do teu profissional também fez parte. Então tá, Flávio, brigadão mesmo, deixa eu até te dar um beijinho boa. Aqui. E esse foi mais um episódio do Recontar. Eu espero vocês no próximo. Curte, compartilha. E se quiser ler na íntegra o perfil do Flávio, aqui na descrição do vídeo vai estar o link. Até o próximo episódio.